Olá, meus amigos da Seara Espírita Redenção. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus para podermos ter alguns momentos de muita paz, de muito amor, de muita esperança, fé e alegria. É com imensa satisfação que eu mais uma vez venho participar deste trabalho, deste grupo que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, aonde tenho amigos que moram no meu coração. E hoje nós iremos comentar, bater um papo sobre a lei de igualdade. Olha só, uma lei que é de extrema importância e eu acredito principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é a lei de igualdade. Mas antes da gente ir para esse bate-papo, para essa conversa, para esta palestra, nós vamos convidar a todos para a prece inicial. Então nós vamos fechar os nossos olhos e nesse momento elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Agradecer a Ele por esta oportunidade, por esse momento, por estar ao nosso lado, segurando em nossas mãos, nos abraçando e controlando este barco nesta grande tempestade na qual todos nós estamos passando. Sabemos, querido Pai, que o Senhor é justo para com todos nós, que seu amor cobre toda a multidão e envia sempre benfeitores e amigos espirituais para nos ajudar a fortalecer a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fé. E que Jesus, esse guia, esse modelo de toda a humanidade, está sempre nos guiando e sendo modelo para cada um de nós. Mas que possamos também jamais nos esquecermos da nossa tarefa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E no dia de hoje, possamos centrar os nossos pensamentos no amor divino, centrar os nossos pensamentos em torno da doutrina espírita, sabendo que esses dois pilares são de extrema importância para este momento que nós estamos caminhando. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais. Continue conosco durante esses minutos, hoje também, mas sempre, para que a gente nunca se esqueça da nossa tarefa. Que assim seja. Meus irmãos, meus amigos, então hoje nós iremos comentar um pouco a respeito desta lei, que é a lei de igualdade. Esta lei está no Livro dos Espíritos, vamos colocar terceiro capítulo, mas é o livro 3, porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros, né? E o terceiro livro é sobre as leis divinas e naturais. E nós vamos falar sobre a lei de igualdade. Mas eu gostaria de pedir a todos, que às vezes eu vou ficar muito perdido aqui na câmera, mas vocês não se reparem. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, tá ok? Mas nós vamos então ler sobre a lei de igualdade. E antes eu queria começar a dizer sobre lei divina e as leis dos homens. É muito interessante isso, porque as leis divinas e naturais, elas são imutáveis, ou seja, elas não mudam. Elas estão e estarão com a gente para a eternidade. E elas estão grafadas aqui, na nossa consciência. Como nos apresenta a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está grafado as leis de Deus? Na consciência. Ou seja, não tem como a gente fugir das leis divinas e das leis naturais. E aí então, a lei dos homens é uma lei mutável, ou seja, é uma lei que muda. E a gente observa isso. No nosso país, por exemplo, nós já tivemos várias constituições. A Constituição de 88 não foi a primeira. Nós tínhamos constituições antes. E aí as leis também elas foram mudando. A lei penal, a lei civil, a lei trabalhista, a lei da Previdência.
tantas as leis que já tiveram as suas revogações, as suas mudanças, né? E a gente observa que essas leis elas são mutáveis. Mas tem um determinado artigo da Constituição brasileira, né, essa Constituição de 1988, que é o artigo 5º, e lá no artigo 5º vai falar assim, ó, todos nós somos iguais perante a lei. E eu acho interessante isso, que isso está de encontro com as leis divinas e naturais. Mas a gente tem que entender que as leis divinas e naturais são mais amplas, bem mais amplas, né? E elas são aplicáveis. As leis divinas e naturais são aplicáveis. E às vezes a lei humana, ela existe no papel, mas às vezes ela não é aplicável, infelizmente. Mas um dia essas leis vão se fundir, as leis dos homens irão se fundir com as leis de Deus. E aí nós teremos um mundo ditoso e feliz, celeste, divino, né? Isso é muito importante. Mas essas leis também vão se melhorando, né? Mas como nós falamos lá na Constituição nossa, diz que todos nós somos iguais perante a lei. E dentro da lei de igualdade, nós vamos encontrar algo muito parecido com isso. Ou seja, semelhante, mas muito mais amplo. E aí eu gostaria de ler para vocês, que é a questão 803 do Livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta aos espíritos, e a pergunta é: todos os homens, ou seja, todas as criaturas, que homens nesse sentido é a humanidade, todos os homens são iguais perante Deus? Perante Deus? E a resposta dos espíritos é: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Deus fez as suas leis para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensas. E aí então Kardec vem e faz um comentário a respeito desta resposta dos espíritos. Olha o comentário de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Lendo e ouvindo esses comentários, tanto dos espíritos como de Kardec, a gente vê a profundidade dessa lei de igualdade. Nós ainda nos encontramos, eu gosto sempre de dizer isso, nós ainda nos encontramos numa ordem de espíritos inferiores. Nós vivemos num mundo de expiações e de provas. Isso ainda nos coloca que ainda há muito degrau a subir. Mas a gente observa com a nossa inferioridade que muitas das vezes nós acreditamos que somos superiores a outros irmãos. Infelizmente, ainda temos isso em mente, que nós somos superiores. Superiores porque temos uma condição financeira melhor, superiores porque temos um grau de instrução melhor, superiores às vezes pela cor da nossa pele, superiores porque nós temos, vamos dizer assim, uma religião melhor do que o outro, superior por acreditar que nós somos moralmente melhores. Olha só, moralmente melhores. E aí é onde a gente literalmente cai do cavalo, né? Porque quando nós chegamos no plano espiritual, nós vamos ver que todos nós somos iguais.
e que às vezes aquela superioridade nos coloca em uma situação completamente distante de Deus. Gostaria de contar uma pequena história para mostrar a respeito da nossa ignorância de acharmos que o que nós somos aqui materialmente, o que nós temos aqui materialmente, nos coloca numa posição superior aos nossos irmãos. Certa vez um homem bilionário, vou colocar nessa forma, ele desencarna. E ao desencarnar, ele é recebido pelo um anjo de luz. E esse anjo então vai conduzi-lo à sua morada espiritual. Quantas vezes nós não falamos isso, né? Nós estamos construindo a nossa morada espiritual, né? O nosso tijolinho, as nossas boas horas para comprarmos a nossa casa espiritual. Então o anjo diz a ele que levaria ele ao seu habitat. E aí então eles começam a caminhar e passa por uma cidade linda, mais linda. E ele então olha para uma casa e pergunta: esta casa é minha? Porque era uma casa linda, com um jardim maravilhoso, com uma estrutura maravilhosa, linda. E aí o anjo responde: não, essa casa não é a sua. Essa casa é da sua secretária do lar, né? A gente utilizava o termo empregada, né? Sua secretária do lar. Ele olha então para aquela casa e fala: o quê? Se era da minha empregada, imagina só a minha. E eles continuam andando e se deparam com uma casa muito mais linda do que a primeira. Nem se comparava. E ele então olha para aquela casa e fala: essa casa é a minha? Um jardim sensacional, flores, um perfume, um brilho, um riacho passando. E aí ele falou: não. O anjo responde: não, essa casa não é a sua. Essa casa é do seu jardineiro. Perdão, pessoal. É do seu jardineiro. Ele falou: nossa, se essa casa é do meu jardineiro, imagina a minha. E eles continuaram a caminhar, a andar. E cada vez que eles andavam, encontravam casas muito mais lindas, muito mais belas, e algumas de pessoas que haviam trabalhado para aquele senhor. Mas eles continuam andando e saem dessa cidade. E ao sair dessa cidade, eles entram num bosque. Ultrapassam aquele bosque e chegam num grande campo. E desse campo eles conseguiam avistar a cidade e o brilho que aquela cidade tinha. E aí o anjo então diz a ele: chegamos. Ele falou: já? Já. Ele falou: então tudo isso aqui é meu? Tudo isso me pertence? Eu sou dono de tudo isso? E aí o anjo olha para ele e fala: não, meu irmão. Ele falou: onde está então a minha casa? Onde está o meu habitat? Aonde vou morar? Porque eu não estou vendo nada. E o anjo então aponta para ele um buraco e fala: aqui está a sua construção. Foi o que você conseguiu construir na terra. Porque você não tinha um olhar para o outro de igualdade. Você não olhava o semelhante igual. Olha só. E então mostra para ele o buraco que ele havia construído. E ele então entende, de uma forma ou de outra, que era necessário olhar para o próximo com um olhar de igualdade. Então, aqui nessa questão, na questão 803, quando Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus, a resposta é sim. É sim. Então nós não podemos, queridos irmãos, queridos amigos, acreditar que quando temos alguma coisa material, principalmente material, nos coloca em uma posição de superioridade ao outro. Nosso dinheiro não nos coloca, o nosso conhecimento intelectual, ou seja, os nossos diplomas, os nossos conhecimentos, a nossa religião não nos coloca superior a ninguém, a nossa cor de pele, a nossa escolha sexual. Olha só, né? E a gente vai ver algo mais aqui.
Nós separamos algumas questões para que a gente pudesse debater a respeito, porque esse capítulo é um capítulo longo, que demanda algumas questões, e nós vamos para algumas questões pontuais. E aí depois eu peço a todos que peguem o livro dos Espíritos e releiam, né, essas questões da lei de igualdade. Quiserem ler todas as questões, melhor ainda, mas leem as questões sobre a lei de igualdade. Nós vamos então aqui para a questão 806. E na questão 806, Kardec faz a seguinte pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Olha só, desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? A resposta é não, é obra do homem, não de Deus. A gente ouve muito às vezes as pessoas dizerem que as condições sociais do outro, principalmente nós espíritas, fala muito sobre lei de causa e efeito. Ah, ele está passando isso porque em reencarnações passadas ele cometeu isso. Ah, ele está passando isso porque na reencarnação passada ele fez isso. Ele nasceu na pobreza, na miséria, porque na reencarnação passada ele não soube utilizar a riqueza. Sim, pode ser. Mas a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva de Deus. Nós precisamos entender isso. A lei de causa e Deus, lei de causa e efeito, é uma lei de Deus para dar ao nosso companheiro e a nós oportunidade de resgatar. E não nos cabe nós apontarmos os dedos. Olha só, não nos cabe a isso. Então, quando Kardec pergunta se a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza, a resposta é não. Isso é uma criação nossa. É uma criação do homem, não de Deus. Então, quando a gente olha para o mundo e vê as desigualdades sociais, não é porque Deus quer que ele esteja ali naquela posição. Não é. Muitas das vezes essas desigualdades sociais, né, na maioria das vezes não, aqui fala que é obra nossa. Então a desigualdade social é provocada por nós. Nós criamos essas condições sociais para nos tornarmos seres separados, desiguais. Nós precisamos entender que nós temos ferramentas para diluir, ou seja, destruir essas barreiras da desigualdade. E aí a gente para e pensa, será que nós estamos realizando? Porque nós somos um instrumento para o progresso do outro. O que diz a lei? O segundo mandamento da lei, né, quando aquele senhor, né, aquele fariseu questiona a Deus, a Jesus, questiona a Jesus sobre o que era preciso fazer para ter a vida eterna, e Jesus pergunta para ele o que diz a lei, e ele responde que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas a segunda é amar o próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo é uma ferramenta que nós temos para destruir as desigualdades que nós criamos. Essas desigualdades, essa separação. É uma ferramenta que nós possuímos para contribuir com a lei de igualdade. Porque todos nós somos iguais perante Deus. E muitos de nós somos esta ferramenta para que o outro possa entender isso e contribuir para que o seu sofrimento, a sua dor, seja menor. Porque a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, senão nós teríamos um Deus carrasco, que pune. Deus não pune. Deus dá oportunidades, novas oportunidades. E dando novas oportunidades, Deus também quer saber de nós
se nós somos capazes de contribuir para o crescimento do outro, em contribuir para o avanço moral do outro. Quando foi perguntado a Jesus, quando ele havia visitado, o que ele tinha feito, né, para Jesus, Jesus respondeu, né, você deu de vestir aqueles que estavam nus, e ao vestir os que estavam nus, você me vestiu. Quando você deu uma água, matou a sede de alguém, você matou a minha sede. Quando você visita um doente e dá a ele o remédio, você também está me visitando. Quando nós vamos visitar, e aí Jesus coloca, aqueles que estão presos, condenados, você também está me visitando. A lei de igualdade nos coloca todos no mesmo patamar. E esses irmãos que às vezes se encontram em situações de miséria humana, que cada vez mais a gente vê, principalmente nesse período da pandemia, o crescimento da miséria. Quando a gente observa esses irmãos que às vezes, por uma falta de oportunidade, cometem crimes e estão presos, tudo isso nos coloca que é uma construção humana. Ah, Milton, não, eu não tenho culpa. Temos. Todos nós. Todos nós. É apenas a gente colocar a mão na consciência e pensar. E verificar. Por que há miséria no mundo? Por que há tantos irmãos ainda cometendo crimes? Por que há tantos irmãos abandonados em asilos, em orfanatos? Porque há tantos irmãos andando nus pelas ruas. Verificar. Isso é que Deus quer? Não, Deus não quer. Deus não quer. A lei de causa e efeito não é para puni-los, como nós já falamos aqui. É para orientá-los. Dar uma oportunidade. E nós, na questão 806, fala que a desigualdade das condições sociais é uma obra do homem. Do homem. E aí, na 806A, Kardec faz a pergunta que todos nós gostaríamos de saber, que é: essa desigualdade desaparecerá algum dia? E a resposta dos espíritos é: só as leis de Deus são eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Quais são as duas chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. Como ela vai desaparecer? Com o amor. Porque o amor dissolve o orgulho e o egoísmo. Mas continuando, ele vai dizendo para nós, os espíritos, restando apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. E aí então ele nos traz aqui sobre aquilo que nós havíamos comentado, sobre a escala dos espíritos. A única diferença, a única desigualdade que existe é nessa relação da escala dos espíritos. Não há como comparar Jesus com o Milton. Aí sim uma desigualdade. Por quê? Ele é um espírito puro. Eu ainda sou um espírito zombeteiro, brincalhão, pseudo-sábio e tantas outras coisas que eu me encaixo em espírito ainda inferior. Não sou um espírito bom, nem tenho, isso em mente, seria uma arrogância minha. Eu sei que ainda há muito que trabalhar em mim, porque o orgulho e o egoísmo, às vezes a gente observa, mas faz parte ainda da nossa vida, Então a gente tem que ainda exercitar muito. Então a única desigualdade é nesse sentido, que aí ele fala:
Só o espírito é mais ou menos puro, e isso depende da posição. Isso não depende da posição social, né? Quantos irmãos desencarnam achando que vão alcançar lá no reino dos céus uma mansão, como nós havíamos contado na história. Não é a sua conta bancária, não é quantas casas você tem, não é quantos carros você tem, não é que se você é um PhD, né, em uma área que vai te dar uma posição espiritual acima dos outros. Não é isso. O que nos coloca numa posição é a nossa moral, certo? E aí, lá na frente, pergunta a 812, Kardec pergunta aos espíritos: será possível que todos se entendam? Será possível que um dia todos nós iremos nos entender? E aí os espíritos respondem: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Nós estamos vivendo um mundo separados, infelizmente. Infelizmente. Nós estamos vivendo uma grande pandemia, uma das maiores pandemias que este mundo já viu. Que esse mundo já viu. E muitos irmãos ainda têm uma dificuldade de entender isso. Na década de 40, houve a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra, e da proporção que era, uma guerra mundial, na proporção que era, alguns companheiros ficaram 5 anos dentro de casa. 5 anos. Sem poder sair. E se saísse, tinha o perigo de não retornar. E mesmo estando em casa, era perigoso perder a vida. Porque poderia vir uma bomba e destruir todo um quarteirão. E nós estamos falando de uma pandemia, de um vírus que ele é invisível aos nossos olhares. Aos nossos olhares. E nós temos uma dificuldade de respeitar alguns protocolos. Protocolos impostos pela ciência. E a ciência é um dos pilares da doutrina espírita. Um dos pilares. E toda ciência ela tem embasamento científico, sério. Kardec era um cientista. Um cientista. A codificação do espiritismo foi com base em ciência, em filosofia, e aí sim se construiu a religião, que são os 3 pilares da doutrina espírita. Então, para que a gente possa se entender, nós precisamos respeitar as leis divinas, principalmente, e respeitar aquilo que é colocado para nós. Se você acha que não é correto, trabalhe para que se torne correto, mas de uma forma que esteja ligado à lei de Deus. Vamos lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo e ler o capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem. A construção de um homem de bem está ali. Há vários pontos e nós vamos verificar se nós nos encontramos encaixados nesses pontos. Se nós nos encaixarmos naqueles pontos, somos possíveis de trabalhar para uma lei justa também, porque aqui fala lei de justiça. Lei de justiça. Infelizmente, a gente observa muito que às vezes as pessoas querem construir leis de vingança e não leis de justiça. Então nós nos entenderemos todos, a humanidade, quando nós praticarmos a lei de justiça, de amor e de caridade. Na questão 804, vocês podem perceber que a nossa conversa hoje, nosso bate-papo, está dentro dessa lei e lendo algumas questões para que a gente possa ter um entendimento. Tem várias questões. A lei de igualdade ela vai da questão 803, só para a gente ter uma noção, e vai até a questão 824. Nós estamos lendo algumas para que a gente tenha um entendimento sobre essa lei de igualdade.
E nós vamos vendo aqui na lei, na questão 814, Kardec pergunta aos espíritos sobre por que Deus concede a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. Olha só a pergunta que Kardec faz aos espíritos sobre riqueza e miséria. Por que concede uns a riqueza e a miséria? Olha a resposta dos espíritos. Para experimentá-los de modo diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que no entanto nelas sucumbem frequentemente. Então nós escolhemos qual prova nós gostaríamos de passar, da riqueza ou da miséria. Quando nós estamos desencarnados, ou seja, no plano espiritual, na erraticidade, planejando a nossa reencarnação, nós vamos verificar a reencarnação anterior. E aí vamos verificar se nós tivemos a riqueza e o poder ou se vivemos na miséria. E aí, para contribuir para o avanço nosso moral, olha só, para o nosso avanço moral, nós vamos escolher uma dessas provas novamente. Podemos novamente nascer na riqueza e tendo poder. Vamos nascer então na miséria novamente ou inverter. Quando éramos ricos, nascer na miséria. Quando nascemos na miséria anteriormente, nascer na riqueza e ter poder. Por quê? Porque isso vai contribuir para o nosso avanço moral. Às vezes a gente vai ver aqui que muitas das vezes nós reclamamos. Questão 815 do Livro dos Espíritos. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da miséria ou a da riqueza? A gente tem isso, né? Será qual que é mais difícil? Porque a gente sempre quer a da riqueza. Sempre. A gente sempre quer algo, né, que nos ajude financeiramente, né? A gente está sempre jogando na Mega Sena da virada, né? É um exemplo, né, pessoal? E aí a resposta é: ambas o são igualmente, né? Então ambas são perigosas. A miséria provoca as queixas contra a providência, ou seja, contra Deus, porque quando nós estamos na miséria, culpamos quem? Na maioria das vezes, Deus. E a riqueza leva a todos os excessos. Ou às vezes, como a história que nós contamos, de dizer que a riqueza nos coloca numa posição melhor do que do outro. Nos achamos às vezes senhores, reis e até deuses. Esse é um perigo, né? Mas vamos lá, como eu havia comentado. Este capítulo tem alguns pontos de extrema importância para ser debatido, para ser lido novamente, relido, não apenas uma vez, mas várias vezes. A questão que nós iremos ler agora é uma questão que precisamos ter uma reflexão e um olhar bem amplo. E o que nós vamos comentar aqui não é uma fala nossa, é uma fala dos espíritos. Que fique claro isso. Que possamos colocar a nossa mão na consciência e falar: o Espiritismo é que nos fala isso. Isso está grafado na nossa consciência, porque é a lei de igualdade. Lei de igualdade. Vamos lá a questão. Olha a pergunta de Kardec. Questão 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Meus amigos, meus irmãos, nós estamos vivendo uma grande pandemia. Já comentamos isso. Uma grande pandemia. Mas, vivendo essa grande pandemia, houve um índice imenso de violência contra a mulher. Por quê? Porque nós, homens, acreditamos que somos superiores a mulheres. Nós estamos falando aqui do machismo. É isso que vem colocar a questão. Machismo.
Porque nós, quando estamos reencarnados num corpo de homem, muitos de nós se achamos superiores aos espíritos que estão reencarnados num corpo de mulher. Um corpo de mulher. E aí Kardec pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Porque às vezes nós acreditamos que não tem. E a mulher durante muitos séculos e até hoje é colocado como um ser inferior. Muitas delas foram condenadas à morte, a fogueiras. Quando aquela mulher foi pega em adultério, apenas ela foi levada perante o mestre. E ele nos ensina, dá uma lição de respeito que temos que ter. Cadê o homem na história? Não tem. Não tem. Só a mulher. A mulher foi pega em adultério, levada até o mestre, porque a lei dizia que ela tem que ser apedrejada. Olha que coisa. Olha que coisa. E hoje a gente vê muito isso, infelizmente. Violência, feminicídio, o aumento do crime contra as mulheres. E a resposta é: Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir, ou seja, todos são iguais perante Deus. Então nós precisamos trabalhar em nós, destruir este machismo que há em nós. Infelizmente, ainda vivenciamos muito isso, a violência contra as mulheres. E precisamos nós, espíritas, começarmos também a discutir, a falar sobre esse assunto, a comentar, a colocar em nossos estudos, para que a humanidade possa entender que alguns preconceitos e alguns atos preconceituosos e violentos precisam ser exterminados da face da terra. Como o machismo, como o racismo, como a homofobia, o preconceito contra as religiões, contra a nacionalidade, contra a profissão e tantas outras coisas, status social, né? Então nós precisamos, a lei de igualdade vem nos colocar que precisamos ser iguais. Ou seja, a desigualdade, como nós lemos lá na questão 806, as condições sociais, a desigualdade das condições sociais é obra do homem. Sendo assim, cabe a nós destruirmos essa desigualdade em todos esses campos que nós comentamos, que nós falamos. E aí, meus irmãos, indo já para o final, na questão, na verdade, só o título, Igualdade perante o túmulo, que nós, coloco aqui a questão 823, de onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres, derradeiro ato de orgulho. Não é a construção das obras, A gente vai às vezes num cemitério, hoje não, mas antigamente tinha muito isso, de construir castelos, coisas grandiosas, mas isso não nos coloca superior. Quando chegarmos no plano espiritual, aí sim, será verificado no livro da nossa vida o que nós fizemos, como nós comportamos perante os nossos irmãos que estão aqui ao nosso lado, contribuindo para a nossa melhora, contribuindo para o nosso avanço moral e não para o nosso avanço físico. Então, que possamos refletir e pensar muito a respeito disso. Meus irmãos, mais uma vez agradecido imensamente por essa oportunidade. Tinha ainda muito mais o que falar, mas o tempo é curto. Mas retornem, leem, releem, estudem. Quando nós tivermos a oportunidade de estarmos novamente reunidos fisicamente, quem sabe nós teremos a oportunidade de ter uma tarde para discutir sobre a lei de igualdade, sobre a lei de sociedade, sobre as leis de Deus.
nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Lembrando que nesse momento teremos a vibração, o passe. Vamos receber em nossas casas, nossos lares, as energias desses espíritos benfeitores, a frutificação das águas, né? Então nesse momento eu convido a todos a fechar os olhos e nesse momento sentir a presença de Jesus, que Ele continue nos dando a paciência para podermos viver este momento, que Ele nos dê fé para andar sobre as águas, que Ele continue segurando em nossas mãos para que a gente não venha afundar, perder as esperanças. Mestre Jesus, que a Tua luz nos ilumine e nos caminhe para o lado do bem. Que sejamos nós uma semente de luz plantada nesta terra. Que possamos lutar e destruir o orgulho e o egoísmo que está dentro de cada um de nós, que nos dificulta ver o outro como um igual. Que a justiça e o amor de Deus, ela é presente em todo o universo, que nós podemos ver esta lei com os nossos olhos espirituais. Deus é bom, Deus é justo e Deus é amoroso. Que os benfeitores espirituais transmitam para cada um de nós, encarnados e desencarnados, o passe, as energias, para que possa fortalecer o nosso corpo físico e o corpo espiritual. Que possa frutificar as águas que bebemos, que limpamos o nosso corpo, que limpamos a nossa casa, que lavamos os nossos alimentos, que fazemos a nossa comida, frutificando todas as águas. E assim, Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Meus amigos, um abraço carinhoso, fraterno, que possamos estar de mãos dadas, vibrando para o mundo, vibrando para que a gente possa, em breve, estarmos novamente reunidos. Um abraço carinhoso e até a próxima.